Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Márcio Borba, eu sou professor da rede pública no estado do Amapá, na cidade de Laranjal do Jari, e em particular na cidade, na escola Irandi Ponte Nunes. Bom, o objetivo de estar lançando esse vídeo é para que vocês possam estar vendo essas aulas e possa permitir a vocês, nesse momento de dificuldade, principalmente para a educação em todo o planeta, onde não podemos estar ofertando a vocês aulas presenciais. Então, para amenizar esse impacto e para que vocês possam estar esclarecendo, tirando as dúvidas, então eu estou publicando esse vídeo. Serão dois vídeos em sequência sobre o assunto que nós já tínhamos iniciado, sobre a análise combinatória. Dentro da análise combinatória nós veremos o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental de contagem, depois permutações, arranjos simples e combinações. O nosso primeiro tópico, no início das aulas, chegamos a ver sobre o princípio multiplicativo e apenas fazemos uma revisão, tá? Então, a análise combinatória é um dos assuntos mais importantes dentro da matemática, porque ela busca analisar o total de possibilidades de uma determinada coisa acontecer. Então, por exemplo, você vai ao banco, o gerente diz: escolha a sua senha, formada de 4 algarismos. Então, nós temos de 0 a 9, são 10 algarismos. Com esses algarismos, nós formamos senhas, identificações, números, enfim. Então, você tem lá 10 algarismos e vai escolher 4 para formar a sua senha. O objetivo é quantas senhas poderiam ser formadas. Um outro exemplo, as placas de veículos no Brasil são formadas por 3 letras e 4 algarismos. Usando as 26 letras do nosso alfabeto e os 10 algarismos, quantas placas diferentes poderiam formar? Um outro exemplo, eu tenho 3 camisas e 4 calças, e quantas formas diferentes eu posso me vestir? Então, são infinitas situações que nós podemos estar resolvendo dentro da análise combinatória. E como eu já falei anteriormente, nosso primeiro tópico é princípio multiplicativo. Então, vamos rever as questões que nós já tínhamos estudado anteriormente. Então, temos aqui uma questão, a primeira questão, que diz o seguinte: existem 3 cidades, A, B e C. Há 2 rodovias que ligam as cidades A e B e 3 que ligam B e C. Partindo de A e passando por B, de quantas formas podemos chegar até a cidade C? Então, nós temos aqui duas situações, né? Vamos sair de uma cidade A, chegando a uma cidade B, que representa um percurso, uma etapa do que vai acontecer. E temos uma segunda etapa, você vai sair da cidade B, chegando até a cidade C. Da cidade A para a cidade B, qual o total de possibilidades de se fazer esse percurso? Temos aqui que diz que há 2 rodovias que ligam A para B. Portanto, nós teremos aqui um total de 2 possibilidades de fazermos este percurso. Da cidade B para a cidade C, qual o total de possibilidades de deslocamento? Ele afirma que de B para C são aqui 3 possibilidades. 3. Portanto, nós teremos um total de 3 possibilidades. Usando a teoria do princípio multiplicativo. Para termos um total de possibilidades, bastaríamos que multiplicássemos o número de possibilidades da primeira etapa vezes o número de possibilidades da segunda etapa, portanto, temos aí um total de 6 possibilidades, ok? A questão 2 diz o seguinte: quantos números
de dois algarismos distintos podemos formar com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Então temos que ter bastante atenção nesta palavra aqui, distintos, que quer dizer diferente. Então implica dizer que não pode haver repetição dos algarismos. Então, por exemplo, eu posso formar aqui com 1 e 2, eu posso ter o número 12, eu posso ter o número 1 e 4 com o número 14, os algarismos 1 e 4, eu vou formar o número 14. Por exemplo, o 4 e o 5, teremos o número 45. Isto aqui são exemplos de números que eu posso formar utilizando dois algarismos dentro do que foi dado, tá certo? Eu não poderia ter aqui, por exemplo, o número 44, porque há repetição. E como ele diz que são distintos, não pode haver repetição dos algarismos. Eu poderia também, para formar isso aqui, utilizar a árvore das possibilidades. Por exemplo, se nós começarmos a formação dos números com o algarismo 1, o 1 não pode ser repetido. Portanto, o segundo valor ou vai ser o 2, ou vai ser o 3, ou vai ser o 4, ou vai ser o 5. Então, teremos os números 12, 13, 14 e 15. Se nós começarmos com 2, aí teremos 21, 23 e assim por diante. Ou seja, para cada número que nós começarmos, teríamos a formação de 4 valores. Como são 5 algarismos, teríamos um total de 4 vezes 5, 20. O objetivo aqui maior é nós calcularmos o número total de possibilidades e não necessariamente quais são esses valores, porque ele diz aqui, quantos números de dois algarismos distintos podemos formar. Então, o objetivo maior é determinar o total de possibilidades. Perceba que em cada agrupamento aqui, nós temos dois elementos. Vamos representar esses dois elementos por duas etapas, que iremos colocar aqui em cada uma delas o total de possibilidades de escolhas em cada uma delas, certo? Para o primeiro algarismo, nós temos um total de 5 possibilidades. Por que 5? Porque me foram dados 5 elementos, a escolha do 1, do 2, do 3, do 4 ou do 5. Eu posso começar a formação desses números começando por qualquer um desses 5 valores. Depois que foi feita a primeira escolha, aí vamos colocar aqui o total de possibilidades para o segundo elemento. Ora, se tinha 5 elementos, tiramos 1, sobram apenas 4 opções para a segunda etapa. Portanto, usando o princípio fundamental da contagem, o total de possibilidades seria o produto entre eles, o que nos daria um total de 20 números. Tranquilo? Vamos para a próxima questão, ok? Aqui nós temos a questão 3, que é o lançamento de uma moeda. Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Vamos representar aqui K como sendo cara. Vamos chamar C, representar por coroa. Tranquilo? Um dos possíveis agrupamentos que nós poderemos ter seria a formação de, por exemplo, cara no primeiro lançamento, cara no segundo lançamento e cara também no terceiro lançamento. Ou seja, isso aqui representa apenas um agrupamento, né? Você quer saber o total. Eu vou lançar a moeda 3 vezes e saber qual o total de possibilidades desses agrupamentos. Um dos agrupamentos é sair cara nos 3 lançamentos. Uma outra possibilidade, eu posso ter coroa no primeiro lançamento, cara no segundo e coroa no terceiro lançamento. Então isso aqui representa apenas 2 agrupamentos. Eu quero saber o total de possibilidades, certo? Portanto, como em cada agrupamento nós temos 3 elementos, vamos colocar aqui 3 tracinhos representando o total de possibilidades
em cada lançamento, ou seja, no primeiro lançamento, no segundo lançamento e no terceiro lançamento, certo? Qual o total de possibilidades para o primeiro lançamento? Você lança uma moeda, ou vai sair cara, ou vai sair coroa. Portanto, nós teríamos aí duas possibilidades. Recolhe a moeda, faz um segundo lançamento. Qual o total de possibilidades? Novamente, duas. Ou vai sair cara, ou vai sair coroa. Pegamos a moeda, efetuamos o terceiro lançamento e teríamos novamente duas possibilidades. Utilizando o princípio multiplicativo, efetuando a multiplicação dos elementos, teríamos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Portanto, teríamos um total de 8 possibilidades, tá certo? Tranquilo até agora? Então vamos para a quarta questão. Bom, aqui nós temos 5 atletas que participam de uma corrida. Quantos resultados existem para o primeiro, o segundo e o terceiro lugar? Então temos aqui as 3 etapas. Vamos colocar aqui 3 tracinhos, representando quem vai ser ou o número de possibilidades de ganhadores, de vencedores para o primeiro colocado, o número de vencedores para o segundo colocado e o número de vencedores para o terceiro colocado. Ora, se tem 5 pessoas disputando a primeira, segunda e terceira posição, para a primeira posição, eu tenho que qualquer um dos 5 competidores pode ser um vencedor, não pode? Se tem 5 pessoas disputando, qualquer um deles pode ser o vencedor. Já para a segunda posição, quantas opções nós temos? Apenas 4 possibilidades. Por que 4? Porque das 5 pessoas, uma delas vai ser o vencedor, vai assumir a primeira colocação. Portanto, apenas 4 pessoas irão disputar o segundo lugar, certo? E quantas pessoas irão disputar a terceira posição? Apenas 3 pessoas irão disputar uma vaga na terceira posição. Usando o princípio multiplicativo, a multiplicação desses 3 algarismos daria um total de 60 posições diferentes. Tranquilo? E vamos finalizar com esta quinta questão, onde diz que o número máximo possível de placas de automóvel em nosso país, com 3 letras e 4 algarismos, começadas pela letra B e terminadas pelo algarismo 9 é. Então, vamos colocar aqui um exemplo de uma placa nas condições que foram dadas. Ele diz que as placas começam pela letra B. Então, teremos aqui um exemplo, letra B, a primeira letra, porque foi dada a condição. A segunda letra pode ser qualquer uma. E a terceira letra também pode ser qualquer uma. Então, vamos supor que tivéssemos o prefixo aqui BAP. Algarismos são 4, certo? Desde que eles terminem, todas as placas devem ter a terminação 9. Então, eu posso ter aqui 1, 4, 0. O último tem que ser o 9. Então, percebo que cada placa é composta por 7 elementos. Em tese, nós teríamos 7 escolhas. Como foi dada uma condição de que todas as placas devem iniciar pela letra B e finalizarmos com o algarismo 9, essas 2 etapas já foram prefixadas, já foram determinadas qual vai ser o seu valor. Portanto, não teremos escolhas para esses 2 elementos. Portanto, o que nos sobra aqui? Eu vou fazer ainda 2 escolhas com relação às letras
e vou fazer mais 3 escolhas com relação aos algarismos. Portanto, teremos aqui mais 2 escolhas com relação às letras e mais 3 escolhas com relação aos algarismos, tá certo? Repetindo, porque a primeira letra todas tem que ser a letra B e os algarismos todos têm que terminar em 9. Tranquilo? Portanto, aqui não nos restam possibilidades de escolha. Então, com relação às letras, eu vou escolher duas. Eu vou colocar aqui L, um L de letra, tá? Só para nós lembrarmos aqui. Aqui vai ser letra, aqui vai ser letra, aqui vai ser algarismo, aqui vai ser algarismo e aqui vai ser algarismo. Tranquilo? Vou baixar aqui, vou colocar mais fino, mais espessura aqui. Bom, com relação às letras, nós temos um total de 26. Não está muito... vinte e seis letras. No enunciado não diz que são 26, mas nós levamos em consideração que o alfabeto no Brasil é formado por 23 letras e mais o KL, o K, o W e o Y, totalizando 26 letras. Os algarismos também não diz, mas nós sabemos que são 10, de 0 a 9 são 10 símbolos, algarismos ou numerais. Com a utilização desses numerais, nós formamos números ou senhas, enfim. Repetindo, nós temos 20 opções de escolhas de letras. Na segunda etapa, também teríamos 26. Por que 26? Porque ele não diz que as placas, as letras seriam letras distintas. Apenas ele já afirma aqui, ó, 3 letras. Não diz letras distintas. Se tivéssemos letras distintas, aí seria 26. Tira-se uma letra, sobrariam 25. Como não tem esta afirmação, você considera a repetição das letras, certo? 4 algarismos. Lembrando que o último é 9, portanto o último está fora, né? Então eu vou ter aqui 10 opções de escolha, que vai de 0 a 9. 10 opções novamente e o terceiro algarismo mais 10 opções novamente. Porque aqui as placas terão 4 algarismos. Também não diz que serão algarismos distintos. Se tivéssemos esta afirmação, a primeira escolha aqui seria 10, tirava-se um algarismo, sobrariam 9, ficaria 9 na segunda etapa, tirava-se mais um, sobraria 8, tá certo? Como não tem essa afirmação, você considera a repetição das letras e considera a repetição dos algarismos. Multiplicando agora 26 vezes 26, dá um total de 676. Então, 676, como tem 3 10 aqui, basta acrescentarmos os 3 zeros, portanto, teríamos 676 mil, o que corresponde aqui à opção 2. Tranquilo? Espero que tenha ajudado a vocês com relação aos esclarecimentos dessas questões. E estarei postando um segundo vídeo de princípio multiplicativo para que vocês possam ter um embasamento na resolução das questões que serão dadas para vocês. Ok? Um grande abraço, até a próxima. Terminou?